Você já se perguntou por que tantas pessoas continuam acreditando que o socialismo pode dar certo, mesmo após tantas tentativas que terminaram em tragédia? Por que, mesmo diante da fome, da repressão, da crise econômica, ainda existe quem defenda essa ideia com tanto fervor? A resposta é mais profunda do que parece, porque essa história quase nunca é contada inteira. O socialismo, na sua origem, nasce de uma indignação legítima. No século XIX, a Revolução Industrial havia transformado o mundo. Grandes fábricas surgiam, cidades explodiam em crescimento e uma nova classe, os operários urbanos, trabalhava em condições desumanas. Enquanto os donos das indústrias acumulavam fortunas, a maioria da população vivia em miséria. Era nesse cenário de injustiça que surgiu a ideia: e se a propriedade fosse de todos? E se os meios de produção pertencessem ao povo? Assim, talvez todos pudessem viver com dignidade. Essa foi a semente plantada por Karl Marx e Friedrich Engels, que escreveram o Manifesto Comunista em 1848. Para eles, a história da humanidade era a história da luta de classes. E a solução seria simples, porém radical: acabar com a propriedade privada e redistribuir os meios de produção. A teoria parecia bela. Na prática, seria outra história. A primeira grande tentativa de implementação veio em 1917, com a Revolução Russa. O povo, cansado da fome, da guerra e do autoritarismo czarista, apoiou os bolcheviques, liderados por Lenin. Era o início da União Soviética, a primeira nação oficialmente socialista da história. No início, houve entusiasmo, esperança. Mas logo veio a repressão. O novo governo começou a eliminar opositores, fechar jornais, controlar todos os meios de comunicação. Qualquer crítica ao regime era vista como ameaça ao bem comum. Lenin morreu cedo, e no seu lugar entrou um dos homens mais temidos da história, Joseph Stalin. Sob seu comando, milhões de pessoas foram enviadas aos gulags, campos de trabalho forçado. As fazendas foram confiscadas e a produção agrícola caiu drasticamente. A fome atingiu níveis catastróficos. Na Ucrânia, entre 1932 e 1933, uma das maiores tragédias da história moderna aconteceu: o Holodomor. Milhões de pessoas morreram de fome, enquanto o governo soviético confiscava grãos à força. Famílias comiam cascas de árvore. Mães enterravam filhos pequenos. Tudo isso em nome da coletivização. Enquanto isso, no Ocidente, muitos intelectuais romantizavam a experiência soviética. Escritores, artistas e pensadores da Europa e dos Estados Unidos visitavam Moscou e viam apenas o que o governo queria mostrar. Reportagens elogiavam o sistema. As mortes eram negadas ou consideradas sacrifícios necessários. A propaganda socialista era poderosa, e por isso, o modelo se espalhou. China, Cuba, Coreia do Norte, Camboja, Angola, Nicarágua, Venezuela. A lista de países que tentaram implantar o socialismo é longa, e em quase todos, o padrão se repetiu: promessa, esperança, controle, crise, repressão. Na China de Mao Tse-tung, o grande salto adiante resultou em uma das maiores fomes da história humana. Estima-se que mais de 40 milhões de pessoas tenham morrido. No Camboja, o regime do Khmer Vermelho assassinou 1/4 da população, tentando criar uma sociedade sem classes. Professores, médicos, engenheiros, qualquer um com conhecimento burguês, era executado. Na Coreia do Norte, o socialismo virou dinastia. Um país inteiro vive até hoje em isolamento, com uma população desnutrida e amedrontada, enquanto a elite militar mantém o controle com mão de ferro. E mesmo assim, o socialismo ainda é defendido por muitos como um ideal puro, traído por líderes corruptos. Mas será que o problema foi só a liderança? Vamos dar um passo atrás. O que o socialismo propõe, na essência, é a igualdade absoluta. Mas para isso, o Estado precisa controlar tudo: empresas, salários, propriedade, informação, produção,
distribuição, tudo. E quando o Estado controla tudo, a liberdade desaparece. Porque não é possível controlar a economia sem controlar as pessoas. E não é possível garantir igualdade de resultados sem eliminar a individualidade. Essa é uma parte da história que quase nunca é contada. O preço da igualdade forçada é a liberdade. E quando a liberdade vai embora, o próximo passo é sempre o mesmo: repressão. Você não pode abrir um negócio, não pode criticar o governo, não pode sair do país, não pode sequer dizer que está com fome, porque isso é visto como sabotagem ao sistema. Mas por que então o socialismo continua tão presente nos discursos políticos? Porque ele oferece algo que o capitalismo não promete: um mundo sem dor, sem esforço, sem diferença, um paraíso na Terra. E em tempos de crise, essa promessa parece tentadora. Quando as pessoas estão sofrendo, tudo o que elas querem ouvir é: a culpa não é sua, é do sistema. Vamos derrubar tudo e começar do zero. Só que recomeçar do zero tem um preço, e esse preço costuma ser pago com sangue. Mas isso não quer dizer que o capitalismo é perfeito. Longe disso. O sistema capitalista também gera desigualdade, exclusão, exploração. A diferença é que ele permite alternativas, permite crítica, concorrência, mudança. O capitalismo é imperfeito, mas é aberto. Você pode começar um canal no YouTube, criar um aplicativo, montar uma loja. Nada disso seria possível em um regime socialista tradicional. Porque lá, o indivíduo não importa, só o coletivo. E o problema de colocar o coletivo acima de tudo é que alguém sempre vai decidir quem faz parte do coletivo e quem deve ser silenciado. Ainda assim, muitos países aprenderam a equilibrar o melhor dos dois mundos. As chamadas sociedades nórdicas, Suécia, Dinamarca, Noruega, são constantemente apontadas como exemplos de sucesso socialista. Mas a verdade é que elas não são socialistas. São economias de mercado, com forte presença do Estado no bem-estar social, mas com liberdade econômica, democracia, imprensa livre, propriedade privada e empresas competitivas. Eles entenderam que o papel do governo é proteger os mais vulneráveis, não controlar a vida de todos. E por isso funcionam. Talvez o maior erro de quem defende o socialismo puro seja ignorar o fator humano. Porque o problema nunca foi só o sistema. O problema é quem tem o poder. E quando o poder é absoluto, mesmo que venha com boas intenções, ele sempre corrompe. Sempre. Sem exceção. Essa é a história que ninguém quer contar. Porque exige maturidade. Exige olhar os fatos com frieza. Exige reconhecer que não existem soluções fáceis. A liberdade é incômoda. O mérito é injusto. O esforço nem sempre é recompensado. Mas é essa complexidade que nos permite crescer, inovar, construir, errar e tentar de novo. O socialismo fracassou porque tentou simplificar demais o ser humano, porque tentou apagar as diferenças, as vontades, os sonhos. E no fim, descobriu que quando todos são obrigados a ser iguais, ninguém é verdadeiramente livre.